Bom, pessoal, boa noite a todos. A gente vai começar aqui o nosso papo. Fazendo parte aqui do Subtropical, o nosso BPM, Bate-Papo Musical, que é o evento que a gente bate papo sobre música. E hoje nós estamos aqui com esses convidados aqui. Nós temos aqui em ordem aqui está o Fred, é isso? Não, Rodrigo. Eu ainda não consegui. O Rodrigo aqui, Rodrigo Enoch, Cacá Franco, o Fred está ali, Fred Teixeira, e o nosso amigo que está substituindo o James, que é o César Matos, que a gente vai abordar sobre áudio publicitário e áudio para cinema, música erudita, música para DJ e música pop para rádio, né? A gente vai estar abordando esses assuntos. Eu quero que cada um deles aí se apresente e fale um pouquinho sobre a representatividade de cada um dentro do cenário aí como um todo. E, enfim, à medida que o tempo vai passando, acho que o povo vai chegando aí, mas a gente tem que ser pontual, porque tem mais um painel aí depois, fazendo parte também do Subtropical. Então, vou passar a bola aqui para o nosso Rodrigão. Bom, boa noite. Até conversei com o pessoal aí já, né? Meu nome é Rodrigo. Vim falar um pouco sobre a questão da música erudita, né? E a gente estava até discutindo no começo a questão da forma, né? Falando de forma, porque às vezes a gente pensa na música erudita, né? Que eu nem gosto desse nome, porque fica parecendo uma coisa meio de acadêmicos, assim, né? Música erudita lá em cima. Não é música como qualquer música, né? E é um pouco isso, assim, é uma música que ela depende muito, assim, da escuta, de você conhecer um pouco, assim. E às vezes a gente faz essa complexificação, não sei se a palavra existe, né, nesse tipo de música, que não era para ser, na verdade. É uma música para ser escutada, para ser apreciada como qualquer um. Então, acho que é um pouco da gente misturar esse tipo de música, que é legal para a gente poder entender um pouco, assim, conhecer, né? Eu sou formado em produção sonora aqui e agora faço mestrado em composição musical ali. E trabalho tanto com a parte de produção, gravação de... Principalmente agora estou gravando muito músicas eruditas, música de concerto, principalmente alunos, assim, mas também componho e tudo, então a gente troca uma ideia sobre isso aí. Boa noite, prazer a todos. Eu sou Cacá Franco, eu sou DJ há uns 15, 16 anos já. Eu estou aqui hoje, vamos dizer assim, representando o pessoal da música eletrônica, né? E o Araújo me deu uma tarefa aqui bem difícil, porque o pouquinho que eu conversei com essa turma aqui, eu já vi que a coisa é buraco buraco profundo. Tem muito conhecimento aqui e eu vejo que tem um grande conhecimento na área de produção. Eu, particularmente, não sou um DJ produtor, eu sou apenas DJ, então eu sei que geralmente tem bastante, né, perguntas voltado à área mais técnica de produção. Aí eu vou ter que apelar ao próprio Araújo, que conhece muito bem essa área. Mas na área da discotecagem, né, principalmente falando do título aqui, que é formatos musicais, eu, por ser um DJ que há anos continuo trabalhando com o formato, vamos dizer assim, analógico, em vinil, estou aqui hoje para contribuir o máximo possível sobre esse assunto. Obrigado. Boa noite. Eu sou o Fred Teixeira. Eu trabalho basicamente como mixador e produtor musical. Já trabalho com áudio há 13 anos e sou formado em produção musical, né, pela Universidade de Londres. Eu estou um pouco para falar sobre música pop, né, a forma em música pop. Um pouco da experiência que eu tenho em estúdio, produzindo artistas e bandas assim, sobre a questão da forma musical. E é isso aí. Engraçado que eu não conheci o Fred pessoalmente, mas a gente somos amigos no Facebook. Essa é uma coisa também, a internet também é uma coisa legal que dá para agregar bastante coisa, principalmente falando de publicidade, que, né, essas novas tendências justamente de estrutura musical, que elas são muito diferentes. Eu sou César Matos, eu comecei na publicidade, eu sou músico, toco com algumas bandas, toquei com alguns artistas de renome nacional, internacional, na década de 90, eu toquei com Pato Banto, Papauini, Débora Blando,
Isso aí, não sei se lembra isso daí. Tem gente Lembramos. que nem é nascido. Zac Ashton, aí uma galera aqui também do Paraná, produzo bandas também, assim como o Fred, eu estou acompanhando o trabalho dele. E na publicidade entrei em 96. E há uma coisa bacana de repente, da gente falar, da gente comentar, a evolução das estruturas, né? E para adaptar naquela velha estrutura do 30, 15 segundos, 1 minuto, hoje já mudou, não existe mais isso. Aliás, existe, porém existem outros formatos que a gente pode agregar. E publicidade tem um negócio bacana, que se você é interessado em música, você pode absorver pelo menos um pouquinho de tudo para poder atender a demanda dos publicitários. É uma coisa que você tem que dançar conforme a música, não tem que ter muita personalidade. Basicamente, isso daí a gente pode... Obrigado. Maravilha. Lá Não, é isso aí. aqui, né? Eu acho que, assim, vamos fazer uma ordem, né, cronológica. Acho que a gente tem que começar pela erudita, que foi aonde tudo meio que começou, né? Essa questão, principalmente estrutural da música, porque a gente vê muito isso ali nos nossos cursos de produção, por exemplo, para a pessoa entender a estrutura, fórmula básica da música ali, o começo, o meio, o fim, né? E na erudita as músicas eram longas, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse início, como que era, né? Eles tinham uma fórmula a seguir, ou como que era esse processo da criação da obra em si, a música no final ali, elas eram, como que era essa questão estrutural da música, como que ela era construída, porque existiam formatos diferentes, né? 4x3, 4x2, explica bem direitinho para a gente isso. Bom, a curiosidade sobre essa questão da música de concerto, a música erudita, é que muito dela nasceu funcional, né? Por exemplo, você pensar que a missa, né? É curioso pensar, a missa é um formato de música também. O Guilherme de Machaut, que era um compositor francês do final do século XIV ou XV, não vou me lembrar as datas certas, ele estruturou a forma de música que seria uma música de missa, que isso depois foi se convertendo para música coral, que depois eles pegaram esse tipo de forma. Você tem uma abertura, você tem um momento do contraponto. Todo mundo sabe o que é contraponto? Não sei se... Tá? Para quem não conhece, contraponto, assim, porque bem basicamente é quando você tem, por exemplo, uma linha melódica e você constrói linhas melódicas superiores ou inferiores, e essas linhas geralmente têm uma relação, além da independência de uma melodia, elas têm uma relação entre elas, também formando ali uma espécie de harmonia, né, entre aspas. Né, diferente dos acordes, por exemplo, que geralmente são blocos, né, que você toca. E ele pensava isso. Então, por exemplo, você pensava que você tinha uma estrutura de determinada melodia e quando entrava uma outra parte da melodia, a parte superior ou inferior, tinha que ter certas estruturas que elas combinassem entre elas, e isso foi dando certa origem à forma, né? Como aí você falou, meio começou por causa disso. Então, você pensava as danças, por exemplo, assim, seja, músicas de palácios ali, eles pensavam, então a música um 3x4, por exemplo, que hoje entende como valsa, na verdade, começou porque determinados tipos de dança que era feita nos contextos de palácio surgiu por conta desse ritmo, os passos que eles davam na dança, isso foi... Então, a forma foi sendo feita a partir disso, e aí foi se meio desenvolvendo a estrutura da forma, até que a gente começou a pensar A gente não, né? Começou-se a pensar nos estilos musicais baseados na forma, né? É um pouco essa origem. Aí você tem, por exemplo, o neoclassicismo, por exemplo, o Mozart, por exemplo. Você não consegue entender a música de Mozart, assim, claro que eu falei no começo, né? Você pode escutar aquilo, fruir aquela música, sem precisar pensar na forma que ele está fazendo, né? É arte ali, você entende. Mas se você for estudar a música dele, ela é estruturada de uma forma muito precisa na forma, assim. As sonatas, por exemplo, que foi esse período que mais se estruturou, você tem, por exemplo, um trecho da música, que a gente chama de A, aí você tem uma variação que vai para a dominante, que é o B, depois volta para o A. Aí, dentro desse ABA, vem uma outra seção, quer dizer, esse ABA é uma estrutura A grande, que entra uma parte B grande, que é uma parte que não tem relação, que liga um pouco as duas coisas, mas ela é um pouco mais independente, depois volta para o começo. Ou seja, todas essas estruturas foram sendo pensadas ao longo da composição. Você falou da valsa. Nossa, é muita coisa, assim. Mas, por exemplo, a valsa, na verdade, é mais pensada no ritmo dela, né? Ou seja, um 3x4, aí você pensa como dança, assim. Você tem a sonata, você tem a fuga, por exemplo, que é uma forma geralmente barroca, aí que já não é pensado tanto ou seja, blocos, assim, é mais pensado em como você coloca a melodia, e ela pode ser tanto em 3 como em 4, as variações
são infinitas, assim, né, na verdade. Mas é legal você pensar isso, que você tem uma estrutura grande da música, mas e as microestruturas que elas vão se formando. E isso foi se tornando, vamos dizer, desenvolvendo ali ao longo do período, inclusive a canção, né, que surgiu a partir dessas formas. Isso acontece na música pop também, essa questão da AB, esses blocos, Sim, né? sim, acontece. Explica um pouquinho pra gente sobre essa questão Tá. do... Então, na verdade, acho que a música pop, ela tem um formato mais simples do que a música erudita, no sentido de que todas as informações que estão contidas no pop são compactas e concisas. Tem um termo que se usa que é da forma pop, que diz que é uma forma estrófica. Quer dizer o quê? Quer dizer que as quadraturas são bem definidas, né? Então, no geral, até isso que eles estavam falando, a coisa do A, B, são seções diferentes das canções, no caso de uma música pop. Até o 1960, mais ou menos, a música folclórica americana usava formas assim, o blues até antes, A, B, depois a música folk passou a usar A, B, A. Hoje em dia, na música pop, o mais usado é o AB, que é assim, a ideia da simplicidade e da objetividade na canção, né? Tem o A, normalmente, em música pop, ele se refere ao verso, que é aquela parte em que tem a canção, que o artista começa a cantar, né? E normalmente tem a questão da letra que entra ali. Quando você tem mais de um verso, muitas vezes é similar o primeiro verso do segundo, no sentido melódico, no sentido até estrutural, harmônico, mas às vezes com pequenas variações de letra e às vezes pequenas variações melódicas. O B, no geral, em música pop, a gente se refere ao refrão, que seria o tema principal da canção pop. É o clímax da canção, é onde você tem um maior número de elementos musicais e essa coisa do hook, né, do gancho musical ali que você martela na cabeça da galera para a galera aprender a música. Aí, fora esses dois principais, você tem vários outros recursos que são usados regularmente, né? A introdução, que acho que todo mundo sabe o que é, né? A introdução da canção. Você já remeter um pouco ao conceito da canção, ao arranjo, à ideia daquela obra ali. Tem muita gente que usa pré-refrão, que seria uma preparação que normalmente está posicionada entre o verso e o refrão, com a intenção de fazer uma transição suave entre uma coisa e outra. Daí, harmonicamente falando, normalmente termina numa dominante para preparar para a entrada do refrão. Tem ponte, que são elementos que, no geral, estão depois do refrão ou em partes transitórias da estrutura da canção, que levam de uma coisa a outra. Normalmente são usadas para você ter um contraste entre o que está acontecendo. Porque o lance da música pop é você reter a atenção do ouvinte, né? Então, as pontes normalmente são utilizadas para você conseguir ter uma quebra dos padrões rítmicos, às vezes harmônicos, do que está acontecendo, para manter o ouvinte ligado na canção. E muitas vezes tem a coda também, que seria a finalização da canção, que é até importante para os DJs hoje em dia, né? A questão da coda, exatamente para fazer as transições de uma coisa para outra. E algumas outras coisas que são menos usadas, solo, coisa do gênero. Mas, no geral, eu sinto que a música pop hoje em dia está bem concisa, assim, as informações são bem compactas. E rápida, né? E rápidas, as músicas têm 3 uma duração... minutos. 3 minutos, hoje em dia, já é uma música pop longa, assim, né? Tem muita música com 2 minutos e meio, né? Então, e eu vejo que é uma preocupação. Eu tenho produzido artistas que chegam para mim e falam, não quero que ultrapasse 2 minutos e 30. Né? Então, realmente existe essa preocupação. É um desafio. É um desafio. E eu acho que também, em parte, por conta a nossa atenção hoje em dia é muito... Mediatista. Mediatista. A gente não tem uma atenção tão focada. É muita informação que a gente recebe. Então, acho que parte da razão pela qual isso acontece é isso, né? Você tem que manter o foco... Tem que ser bem objetivo. Mas o segredo nisso tudo são os arranjos, né? Os arranjos ali que vai determinar tudo isso daí. Exatamente. E essa parte dos arranjos, você acha que é a mais... qual que é o mais difícil no processo da criação da música pop? Eu não sei, eu, na verdade, não conheço muito o pessoal que está aqui, se vocês produzem... A maioria produz música ou não? Sim.
Então eu acho assim, que como produtores, o lance da forma é extremamente essencial, né? Em música pop, eu vejo que o objetivo da música pop muitas vezes é o grudar, né? Aquela coisa que a pessoa escuta e lembra daquele tema musical, da letra, ou quer que seja. Então, essa objetividade, essa compreensão da forma, ela é bem importante, porque ela, muitas vezes, eu acredito que todos nós, como ouvintes, temos uma memória musical, né? Então, as pessoas estão habituadas a escutar de uma determinada forma. E, às vezes, eu vejo... Tem duas questões. Uma é gente querendo inovar muito em uma coisa que já que, por um lado, é bom, mas muitas vezes não dá certo. Querendo inovar na questão da forma e, muitas vezes, assim, como se fossem reinventar a roda. A forma, a estruturação musical, ela já tem um impacto na mente das pessoas que estão ouvindo, né? Então, acho que você entender a forma que você está usando da música é bem importante para que você consiga conversar com as pessoas. E também tem gente que produz, às vezes, que são até bons compositores de canções, mas que acabam não tendo essa noção de forma. Então, muitas vezes, eu vou trabalhar com um artista e aí tem lá um A que tem 8 compassos, o refrão tem 6 e o segundo A tem 7. Então, fica aquela coisa que, às vezes, atrapalha no processo de audição. Às vezes, pode ser positivo, né, se for um efeito criativo, mas muitas vezes Às vezes as pessoas fazem isso propositalmente. Sim. Sim. E a Radio Edit, a versão de rádio, você falou essa versão de 2 minutos e meio, isso já é o que vai para o CD, para, enfim, o produto final. Existe uma manipulação para o que vai para a rádio? Existe. Eu vejo assim, isso principalmente no pop mainstream, no pop... Que é o que toca na rádio. Que é o que toca na rádio, né? Que é assim, a radiodifusão, ela tem mecanismos de tratamento do som que muitas vezes são exagerados, né? Então, para evitar que uma música toque muito mais alto que a outra, etc., eles usam limitadores para compactar a margem dinâmica das músicas. E isso acaba tendo um efeito bem... pode denegrir bastante o áudio de acordo com a forma como você envia esse material para a rádio. Os artistas mainstream, assim, eles costumam fazer versões específicas para serem enviadas para a rádio, que normalmente tem uma manipulação menor dinâmica do que as versões que são feitas para um CD, por exemplo. Legal. Maravilha. E o áudio publicitário, enfim, ele tem essa questão também da estrutura já pré-definida. Você comentou que hoje em dia está mais aberto. Vamos falar um pouquinho sobre essa flexibilidade que o mercado abriu aí? É porque a publicidade, até mais ou menos a difusão dos televisores e dos canais de televisão, se dava o break comercial de 5 minutos, em média, na maioria dos países. Tem países que isso é aberto. Mas convencionou-se que um jingle ou um comercial ficaria em torno de 30 segundos e as rádios também adotaram esse mesmo sistema, que fica mais fácil de ordenar o break comercial. E isso ficou ainda mais engessado com as redes via satélite, e elas precisavam ter tudo bem cronometrado para poder entrar o programa de TV. Nisso, os músicos tornou-se muito popular por causa, primeiramente, a rádio veio antes da TV, né? Como todo mundo sabe, e tornou-se muito popular o jingle. Antigamente tinha alguns formatos inusitados e que é usado hoje, seria mais ou menos o que é parecido com o spot. Então, na rádio a gente usa o jingle, o spot, que seria um trechinho de uma telenovela, por exemplo. Quanto tempo um spot? 30 segundos. 30 segundos. A maioria é 30 segundos. Isso nessa época, até mais ou menos com o evento da internet, isso começou a mudar. A Argentina é um caso à parte, porque a Argentina, no break comercial, você pode entregar um material com 37, 33, e eles se viram para encaixar isso daí na programação deles. Mas é um desvio, né? Não é o normal. Eles aceleram assim, a locução, alguma coisa assim? Isso... Nos Estados Unidos rola isso bastante. Eu vou tomar por base o 30 segundos, o famoso 30 segundos. As rádios ou a TV também têm um formato de 15 segundos. Aí eles pegam 2 comerciais, faturam mais, e mais colocam em 30 segundos. Isso, por causa da demanda, dependendo se for uma música, se for um jingle, se for um spot, se for um filme... Realmente existe todos os recursos possíveis depois do computador e tudo mais, quando
começaram mais ou menos lá por 92, 93, que começou a se usar um pouco o computador. Aí os plugins começaram a avançar. Aí sim se usa, às vezes, colocar, acelerar uma locução para poder caber em 5 segundos que sobrou ali numa janela do jingle. Aquele negócio foi assim, esse medicamento é indicado em caso de super. Isso, é aquele... Esse é clássico, né? É, porque esse daí acelerado, esse acelerado. daí é um texto legal. Então, esse texto legal, para os publicitários, não é legal. Porque tem que colocar ali e você perde segundos para colocar a tua mensagem num comercial de apenas 30 segundos. E, com isso, quando no caso, por exemplo, se for acompanhado de uma trilha, já diminui o tempo de trilha, eles tentam colocar esse texto legal, beba com moderação, ou aqueles de partido, que são hilários, né? De coligação. E isso daí fica sem musiquinha, tá? Porque senão Sim, atrapalha. Faz que aí, às vezes, o formato fica 26, 27. Tem que colocar uma música em 27 segundos, uma trilha. Então, essa coisa do bordão lá do programa do Faustão, se vira nos 30, é bem real para quem faz publicidade. Você tem que pensar em alguma coisa que seja criativa, né? Que não comprometa o flow, né? O público tem que perceber aquilo como se nada tivesse acontecido. Na verdade, foi uma guerra para colocar todos aqueles elementos, locução, a mensagem do jingle ou a mensagem do diálogo, se for o caso de um filme que tem a trilha, o turning point, que seria a virada do filme. Às vezes tem uma piadinha, às vezes tem um momento de emoção que tem que fazer a pessoa, nossa, olha, chorar. Por exemplo, ficou muito popular um comercial da Johnson's, não sei se vocês já viram, muito bonito, que começa imagens bem clássicas, até clichê, de um bebê, muito bonitas, muito bem filmadas, e quando vira o filme, quando mostra o rosto, vê-se que o bebê tem síndrome de Down. E aí a Johnson quer dizer com isso que não existe a mãe, o amor de mãe, o amor pelo bebê é o mesmo, seja qual for se é que tem um problema o bebê ou a característica desse bebê. Esse momento que vira para o rosto do bebê e você descobre e fala, nossa, esse é o turning point. E também um outro desafio para o Também tem cara. que ilustrar isso musicalmente também. Porque o cliente às vezes fala assim, não, começou muito cedo, muda, troca o filme. Então a gente tem as alterações. Aí você pega a trilha de novo. Antes o turning point era em 20, agora está em 21 e mais uns 2 frames. Aí você tem que esticar a música ali para dar esse ponto exatamente. Então tem esses desafios na publicidade. Editar, né? Tem que dar uma editada. Porque às vezes acontece, eu vejo a aplicação de uma música pop, por exemplo, na publicidade, eles editam todo esse material, né? Ele pega lá uma música de 2 minutos e meio e transforma isso em 30 segundos. Como que é esse processo? Eles vão lá, pegam o suprassumo dessa música. É que existe um briefing, uma pesquisa antes de escolher qual música vai ser usada, né? Por exemplo, se for uma música original, não tem muito problema. Você pode criar a letra, é tudo meio rapidinho. Vocês podem notar que jingles, em geral, é tudo muito rápido, não tem quase tempo de respirar. Se você fosse colocar uma música dessa ao vivo, nem a Ivete Sangalo cantava, porque não tem respiro. É porque precisa passar uma mensagem de apenas 30. Às vezes, quando o cliente está um pouco mais feliz, ele deixa fazer um jingle em 1 minuto. Aí é uma alegria, né, para o músico, porque daí dá para você até colocar refrão. Porque, geralmente os jingles vão no refrão direto, né? Sim. Dá para colocar uma preparação, alguma coisa assim. Mas no caso de uma música pop já famosa, já conhecida do público, tem que se escolher essa música e o papel do produtor é dar um aval para o publicitário e falar, essa música não vai dar, porque simplesmente em 30 segundos ele não cai nem no bridge, né, que é a ponte que você explicou. Então, tem que ter toda essa preparação, aprovação com o cliente. É um processo que demora um pouco. Maravilha, muito bom. Cacá, vamos falar um pouquinho sobre o formato dos 12-inches, aí, as 12 polegadas, aí, o vinil, essa estrutura das músicas para os DJs e também esse formato extended mix, né, que é justamente pensando nos DJs, né? E também tem a questão, eu acredito, que da limitação de tempo que um vinil pode ser gravado ali, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Como é que é a tua visão sobre? Eu acho que para a gente falar um pouquinho sobre os EPs, né, os extended play, é interessante. Vou falar rapidinho, né, do que é um LP, do que é um compacto.
Eu acho que tudo isso nasceu mais por uma questão de viabilidade, né, do material, principalmente. Porque quando isso começou, né, essa cultura, vamos dizer assim, não se tinha vendas digitais, né? Simplesmente você tinha que comprar o disco ou até a fita, mas o disco era o que era mais comercializado. E às vezes o pessoal me pergunta, né? E aí, Cacá, você trouxe seus LPs? Aí eu penso comigo, né? Não, na verdade eu não trouxe meus LPs, eu trouxe meus EPs, né? Para os DJs. O que é um LP? O que é um EP? Então, um LP seria o long play, né? Traduzindo, ele é uma forma de geralmente alguns álbuns, alguns discos serem colocados várias músicas e essas músicas podendo ou não, mas aí vai depender da questão, principalmente publicitária, se ela faz conexão com a história do que você está ouvindo. Então, por exemplo, você dentro de um disco, vocês, provavelmente a mãe de vocês, avós, ou até alguns aqui que compram alguns discos, você vê lá 6, 7 músicas de um lado A, do outro lado mais 6, 7 músicas. Tudo isso, né, para você ter várias músicas num disco só. E você, cada lado ali, se não me engano, é 25 minutos, acho que por aí, se vocês souberem o tempo correto, mas é aproximadamente isso, que cabe cada lado do disco. Acho que depende de como que é o corte também, né? O suco, o corte o tamanho e também do suco, a né? velocidade que ele está 33 ou 45, prensado, né? Então, um disco de 33 provavelmente 33 vai ter 33 rotações por minuto. Então, os LPs, eles geralmente, né, tudo não é uma regra fixa, mas geralmente eles são em 33 rotações por minuto. Para os DJs, geralmente, né, como de música eletrônica, vou direcionar um pouco mais, é mais interessante ter o extended play, porque o extended play já não precisa ser várias músicas de um lado só. Às vezes é uma música de um lado só, 2 músicas do outro, 2 de cada lado. Então você tem material de disco, vamos dizer, você tem espaço para uma música mais longa. Você também pode ter uma gramatura do disco um pouco maior, que isso vai onerar um pouco mais, mas você tem um campo de maior qualidade, né? Claro que esse não é o fator principal de qualidade, envolve toda uma questão da cadeia de produção que não cabe a mim agora. Não, mas tem isso, com né? certeza. Mas tem a questão do tamanho do suco que é gravado, né? Se é um suco mais profundo e mais largo, ele tem um volume maior. Quanto maior mais profundo for esse suco, né, você consegue ter maior volume. Isso está muito ligado porque tanto é que a gente pega aqueles discos antigos, você bota ali, ele é baixo, né, o som. É baixo o som, porque a gramatura dele é pequena, então a vibração da agulha, onde ela extrai o som, ela não consegue ter uma vibração mais perfeita, ela não capta certas ranhuras ali. Se você tem um material mais profundo, você consegue captar certas vibrações na agulha que vai gerar aquele som específico. Às vezes você fala assim, aquele disco importado lá, eu ouvi pedaços da música que eu não ouvia quando eu tinha um LP lá da minha mãe da Som Livre. Então, essa profundidade aí também traz uma qualidade musical superior. Mas acho que para resumir aí, a questão do EP para o DJ é muito importante também, que ele consegue ter uma intro, né, grande, e a corda, como ele falou, um final, consegue ter, por exemplo, alguns beats, algumas coisas que facilita para que ele consiga fazer a mistura de músicas, né? Quando o DJ está fazendo as passagens de música, se ele pegar e tocar só versões rádio, ele tem que ser muito, mas muito habilidoso para que ele não misture já 2 harmonias, 2 melodias, vocal com vocal, e isso é um risco grande, não? Às vezes isso atrapalha um pouco a apresentação. Então, às vezes, o final de uma música, né, um pouco mais instrumental, com a intro da outra música, ele fazer esse encaixe, então acaba isso sincronizando de uma forma muito mais agradável para o set do DJ. Então, os EPs são os materiais bem usados. Aproveitar rapidinho e falar da questão, existe também o maxi single, né? Aqui no Brasil muita gente apelidou o single, né? Mas
está se referindo ao maxi single. O maxi single geralmente é aquela música que ela é tão expressiva comercialmente que um disco apenas, né, numa qualidade boa, num encarte bonito, só por causa daquela música ela já se torna viável comercialmente. Aí então, por exemplo, você vê lá você tem o maxi single sei lá, do Despacito, não vai ter, é difícil. Mas, sei lá, do New Order, lá, Blue Monday, você tem o single. Então, quer dizer que só aquele disco, somente com aquela música ali, ele viabiliza numa qualidade fantástica. Que também aí, claro, pode ser usado pelos DJs. E os outros formatos que teriam, daí seria o quê? E o álbum? compacto, né? Temos o compacto, que aí o compacto, o nome já diz, né? É um disco, geralmente, ele tem lá suas 6 polegadas. Esses discos, geralmente, eles já cortam, né? Muitos são versões rádio, então já corta aquela intro que os DJs 6 usam. ou 7? 6 ou 7 polegadas? Não é 7? 6 ou 7. Eu já vi 6 em alguns lugares e já vi 7. Não medi. Sou sincero que eu não medi. Botou os polegadas. Mas você geralmente vê esses 6 ou 7 inches. Da mesma forma que você encontra 9 e 10 polegadas também para extended play. Mas esses compactos, geralmente, eles eram utilizados para medir a febre, vamos dizer assim, né, da turma. Se, de repente, eu estou com um EP para ser produzido, uma música para ser lançada, mas eu já não quero investir de cara, eu não tenho certeza disso. O que o pessoal fazia? Lançava essa música numa forma compacta, que ele pudesse distribuir, como se distribui um flyer, distribui aqueles discos pequenos, sem o começo, porque não cabia, nem sem o final, já direto no papo reto, vamos dizer assim. E aí esse material era consumido, não tinha, né, a qualidade, mas conseguia se perceber, de repente, esse foi um sucesso, o pessoal está querendo essa música, o compacto aí girou bem, vale a pena nós investimos no EP. Então, aí o Extended Play vem em seguida. E o álbum, para finalizar rapidinho, o álbum já é geralmente algo do mesmo artista, né? Aquele álbum que ele já conta, necessário não, mas geralmente ele conta uma história dentro do lançamento dele. Pode ser, digamos assim, poucas músicas, elas podem ter conexão entre uma outra. Enfim, acho que já brilha um pouco mais o campo artístico de não só musical, né, mas tem uma conexão do sentido total do material que ele está colocando. Então, você vê aí um álbum do Rolling Stones, às vezes você vê que ele já tem uma história na primeira música, já entra uma música da mesma banda de outra forma. Enfim, ele está tentando passar alguma história. E, geralmente, já vem os encartes com bastante informações da banda, com letras, enfim, é um campo... Aí, fazendo um comparativo assim, entre a própria música pop e essas aplicações, principalmente na parte do DJ. Isso era possível fazer com 2 discos iguais, né? Você conseguia fazer esse próprio extended version com essa habilidade do DJ, que era tocando os 2 discos, né? Tocava aqui, tocava ali, tocava ali, tocava ali. Nessa, o back-to-back. Esse é o verdadeiro back-to-back. O hip-hop, nós estávamos conversando, ele nasceu basicamente disso, né? Pegava trechos da música disco, as quebradas de bateria, onde aquilo era importante e colocava... Hoje você tem instrumento para repetir isso, lupar isso, né? Mas na época não tinha. Então, fazia-se o back-to-back para manter aquela quebrada, e aí vinha um MC, cantava em cima e criou todo... uma cultura que vocês conseguem encontrar um pouquinho no Netflix lá. Legal, tem um documentário muito bom, Scratch, fala sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da viabilidade comercial de cada um desses formatos. De que forma que a gente vê a música erudita? Porque antigamente, né, tem músicas muito longas, né? Como é que era disponibilizado isso para as pessoas? E hoje em dia, com o mundo digital, ficou bem mais fácil, né? Porque o vinil você tinha uma limitação de tempo do disco que não dá para você gravar mais do que tantos minutos num lado. Acabava o disco, né? Na música erudita, como é que isso era e como é que está hoje em dia? Bom, até curioso ali, eu vi o pessoal falando da música de 3 minutos, 5 minutos. Aí você vai pensar uma abertura de uma ópera, por exemplo, com 20 minutos de duração, né? Aí, é complexo, assim. Isso é verídico, né? Porque você pega discos de vinil, eu já escutei, assim, por exemplo, você vai... obras lá de Schumann, por exemplo, que a música era maior do que o que cabia no vinil.
Então era comum eles fazerem um corte mesmo, colocar em várias partes. Um lado B2, e aí às vezes você estava ouvindo aquilo e você de repente tava um tum, cortava, vira para ouvir o resto, né? E tem uma lenda, não sei, eu já ouvi essa história, eu nunca achei mas diz que o tempo do CD, né, eu acho que é 78 minutos, né? 80, ele foi pensado por causa da Nona Sinfonia de Beethoven, né? 74 ou 80. Porque era o tempo da Sinfonia de Beethoven. Então, quando pensaram o tamanho do disco, o formato, falou para caber uma sinfonia inteira de um CD só, né? Que era, assim, óbvio que tem sinfonias que duram mais do que isso, né? 78 não dá 1h30 de música, de uma só música, né? Então, mas hoje em dia tem muito fácil. Por exemplo, a Filarmônica de Berlim hoje, por exemplo, ela tem assinaturas pela internet. Então, eles têm todos uma equipe de produtores que eles gravam aquilo numa qualidade excelente e você acessa pelo YouTube, lá você paga uma mensalidade e você assiste os concertos ao vivo, né? É uma música muito para se ouvir ao vivo. Mas hoje você tem, assim, com a invenção do digital, os discos, tudo fica um pouco mais fácil. Mas já chegou a pensar, por exemplo, músicas eruditas durante o século XX, o Stockhausen, por exemplo, tem umas peças que ele pensou o tamanho das partes, né, da forma da música, pelo tamanho do vinil. Aí ele fez isso em 4 discos de vinil, né? Então, pela essa questão temporal, como é uma obra de arte, né, ou seja, você não vai pensar tanto o tempo, cabe num CD, ou cabe, eu vou fazer a música de acordo com o que vamos dizer assim, que a composição manda. E aí, se essa música vai ter 1h30 ou 25 minutos de duração, depende do que a composição faz. Mas hoje eu acho que com a questão da internet, o digital, fica um pouco mais fácil, até mais acessível. Então, você consegue divulgar a sua música de 1h30, lá, uma sinfonia inteira. Inclusive, tem de graça, assim, orquestras aí que disponibilizam, fazem uma gravação com uma qualidade boa, e disponibilizam com um vídeo no YouTube para você assistir aquilo ali, né? É estranho porque, às vezes, eu já vi muita gente ouvindo assim, vou parar aqui no meio, vou tomar um café, depois continuo escutando. Mas é possível isso também, né? O tempo da escuta virou o tempo que você quer, né? Não é mais aquela coisa de você sentar num teatro e vou ter que ver 1h30 seguida. Isso é uma coisa interessante, ao mesmo tempo, muita gente critica, né? Mas acho que o tempo é uma coisa muito, muito interessante, né, para discutir essas questões aí. Inclusive música de 30 segundos, né? Tiveram compositores que pensaram nisso, assim, não, vou fazer uma música de 10, 20. O Weber, por exemplo, tem música de 10 segundos, né? E são composições para quartetos ali com 10 segundos. Às vezes porque é meio ruidosa, assim. Mas tem um pouco essa questão. E nos outros segmentos ali, como que vocês veem essa parte, bom, enfim, a visão comercial desses formatos? Obviamente, a publicidade, né, ela está ali para isso, né, para vender, né? A publicidade, se a música tem a necessidade de ser comercial, na publicidade a música é o comercial, né? Então, a gente discute viabilidade, aí temos aí, digamos, temos o formato do jingle, o jingle para TV, que forma um filme, muitos jingles dependem da imagem, a publicidade tem isso também. Você nunca uma música como aquela da Pipoca na Panela, começa a arrebentar, que fez sucesso nos anos 80, ela não faria tanto sucesso se não tivesse agregado a imagem. Porque ela não faria sentido, simplesmente tocando na rádio. Depois, claro, com uma campanha, ela acaba fazendo sentido. Essa é um hit, é uma música que, pelo menos na época, ela fez muito sucesso e as pessoas cantavam. Ela tinha o catchy, né? Que se fala que todo mundo começa a cantar. E teve o contrário, já aconteceu. Já existiu. O contrário não, mas... o contrário não, desculpa. Já aconteceu de um comercial, de um jingle, virar uma música famosa, que é o caso do... Muita gente não sabe, mas a música do Chocolate, do Tim Maia, era um jingle que ele fez para uma campanha de chocolate. E a música ficou tão boa... Que virou uma música. Que virou uma música. Ele tinha que cantar no show. Tem uma banda aqui de Curitiba, que é o Trombone de Frutas, eles têm uma música assim que logo pode virar um desse tipo de sucesso, só que eles fizeram antes, né? Eles vislumbraram uma situação, o nome da música chama Brastemp, eles até colocaram a marca, isso não foi muito esperto, porque poderia vender para Samsung, por exemplo, ou para LG, e a música fala vou lavar roupa, não sei o quê, é uma música muito legal. Eles falam, isso aqui é um jingle, vamos cantar. E todo mundo decora a música, por mais que você não conheça, e ela pode ser usada na publicidade. Esse é o exemplo do contrário, né? E tem músicas que nascem já com cara de jingle. Muita gente faz um refrão meio apertado. As músicas pop de hoje têm um pouco dessa característica de manter a informação principal do refrão, e o publicitário ele é sagaz de perceber isso e colocar
aquele refrãozinho em 30 segundos. Nisso, é um caso de que comercialmente, tanto o compositor da música, que fez com o intuito de ser uma música pop, fez sucesso nas duas partes, tanto publicidade como no ramo pop, né? E o contrário, como eu já expliquei, é o caso dos jingles que fazem sucesso. Já filme, realmente completamente atrelado à imagem. Você não vai lembrar de uma trilha, aquela trilha é tão bonita, mas você vai lembrar mais da imagem. Então, a publicidade, eu acho que não faz tanto sentido, porque ela é justamente... É que no filme não é muito engessado também, né? Você tem mais espaço, né, também para, às vezes, ilustrar aquela cena. Olha, depende do roteiro, né? Isso vai numa discussão de briefing, desde da agência de publicidade, desde o que o cliente precisa, qual a necessidade desse cliente. Eu preciso de um filme emocional, como foi o caso do filme da Johnson, que eu citei agora há pouco. Ele necessitava de uma trilha em formato 1 minuto, depois que foi passado para 30 segundos, e que fosse uma trilha muito bonita. Não necessariamente essa trilha muito bonita vai fazer sucesso. Raramente acontece isso. Pode acontecer, mas raramente acontece de alguém falar assim, nossa, essa trilha é tão bonita que eu vou usar num filme, por exemplo. São assim, pontuais o que acontece. Poderia ser uma outra trilha bonita, não ia modificar a ideia do filme. Então, o filme, na verdade, a música está a serviço desse filme. Ela não é um pouco diferente, às vezes, do jingle. O jingle precisa ser bom, o jingle precisa ser vendável. Né? Ele tem que ter a necessidade de ser catchy, as pessoas lembrarem, para poder lembrar do produto. Então, há uma conexão interessante da comercialidade de um jingle, mas eu só diria no jingle. Né? A trilha ela é importante, ela pode estragar um filme, por exemplo. Se você colocar a trilha errada, não vai ficar legal. Eu vou citar um exemplo. Teve, por exemplo, uma propaganda da Claro, que tinha um cara fazendo assim. Né? Esse gesto... Era uma música, um dance, que fez ali um dance, com uma produção eletrônica bacana. Se a música não tivesse aquela vibe, ia estragar o comercial. Então, até chegar naquela música, demorou-se muito tempo. Provavelmente teve aprovação com o cliente, aprovação com a agência. O produtor musical deve ter tido um pouco de trabalho até achar aquela fórmula. Só que aquela música, se você escutar, talvez você nem lembre da música. Você lembra do cara fazendo assim, na propaganda, mas eu não lembro direito da música, da célula da música. Um ou outro vai lembrar, claro, mas não é algo marcante, porque não importa. Importa que ela não estrague o filme. E só para a gente matar aqui, eu vejo que no áudio publicitário você tem que ser rápido, né? É papum, né? Como é que é a cabeça nessa hora? Também depende de prazo, depende da demanda que o cliente quer, se ele precisa se é uma campanha de oportunidade. As campanhas de oportunidade, elas são mais terríveis com relação a prazo, porque ela tem que aproveitar um dado momento, por exemplo, uma Copa do Mundo, um evento como Olimpíadas, então elas têm que sair rápido, ela tem um prazo. Às vezes tem deadlines. Né? Agora, tem, por exemplo, criações, eu participei uma com a Jamute, inclusive com o James, de um comercial que eles estavam trabalhando a ideia, chama De Clichê. Ganhou Cannes, foi bem conhecido, é da Heineken, que eu vou fazer um spoiler da propaganda aqui rapidamente. Três casais, os rapazes ganham uma tarde para assistir a final da Champions League no camarote da Heineken. Daí eles ficam todos empolgados e dão para as esposas um vale spa. Só que, na verdade, eles fizeram uma pegadinha. Não sei se você lembra disso daí. Essa, muito boa. Eles fizeram uma pegadinha, elas foram para Milão assistir a final. Né? E é engraçado. A ideia é sensacional. Ganhou Cannes, né? A Jamute que fez isso daí, ficou bacana. Eu entrei no processo da Jamute quando a trilha já estava na 35ª versão. Caraca. Ou seja, tiveram 35 trilhas para provar. Eu entrei meio assim... Nossa, o Jamute deve ter ficado louco. E tinha um prazo. Eles Sim. Não, temos que colocar. A Champions League está aí, cara. Senão a gente não Esse é o desafio da publicidade, são esses deadlines, né? Daqui a pouco, afinal, a gente não lançou propaganda ainda. Então, eles tinham que ter esse compromisso. Eu entrei fiz uma trilha, ainda houve alteração, eu entreguei a 38ª, a mesma trilha. Era uma musiquinha eletrônica, a referência era Nicolas Jarre, tal. E ficou legal.
E era uma música que também, se você olhar a propaganda, você lembra da propaganda, mas você não lembra da trilha. Só lembra da trilha da Champions League, né? Porque não tem como não lembrar. Mas a trilhinha que está ali ilustrando a situação é engraçado. Mas a partir da brifada enfim, da agência, do cliente ali, já vem na cabeça mais ou menos uma ideia do que fazer? Às vezes a agência, eu vou chamar de cliente a agência, né? Não o cliente final, que seria o empresário. Isso. Muitas vezes o cliente, a agência já vem com uma ideia de mood para o filme. Aí, nessa ideia de mood, ele dá sugestões de trilha. Você diz o humor. O clima, né, o clima. Do filme. E ele necessita, eu preciso de uma música com um certo tom de humor. Então, aqui nós vamos colocar uma música, sei lá, para atingir esse mood e humor, vou colocar um filme super sofisticado, mas com uma trilha sertaneja, com uma versão eletrônica. O publicitário pensa essas maluquices e a gente tem que fazer, às vezes, né? E, muitas vezes, o James, por exemplo, é um especialista em peitar o publicitário e falar, não, eu tenho uma solução melhor. Esse teu filme, ele olha o roteiro, a gente dá uma lida, fala, não, isso aqui vai ficar muito bom com uma referência X, né? Por isso que é muito importante a pesquisa, ir para festivais, tá sempre por dentro, né? Para você poder oferecer esse contraponto, porque às vezes o publicitário ele viaja numa ideia, mas chega no cliente final, não aprova. E por causa da experiência de estar trabalhando com isso, você meio que tem o feeling, né? Fala, nossa, isso aqui não vai dar certo. Principalmente quando tem ideias muito estrambólicas, né? Como eu citei agora, um sertanejo, alguma coisa assim. E daí tem também esse processo. Às vezes o cliente, raramente o cliente final me dá um pitaco, geralmente é a agência que decide isso. E muitas vezes o diretor do filme ele escolhe a música. Ele fala, eu quero uma música assim. Porque ele está dirigindo, ele tem todo o aval, toda a liberdade para escolher essa música. Então, depende ou da agência, ou mesmo do produtor musical em sugerir algo genial, algo bacana, efetivo, ou o próprio diretor do filme fala, não, eu quero isso, eu quero que uma trilha Ennio Morricone, e é isso que eu quero. Ele pode podar a produtora de áudio, porque ele precisa, ele está dirigindo o material, ele precisa desse material na forma que ele concebeu. Legal. E, Fred, pop é pop, né? Tem que vender, né? Já faz com esse. Eu acho que é o intuito. Que nem um né? áudio publicitário, basicamente, ali, né? Eu acho que sim. Acho que o áudio publicitário é uma vertente, assim, é um pop mais pop ainda, que tem que ser mais conciso. Né? Mas a ideia da música pop, como o próprio nome sugere, é popular. Então a intenção é que as pessoas consumam aquilo. Ela é feita, todas as características de arranjo, a questão da quadratura, da forma que a gente estava falando, são feitas com o intuito de que as pessoas escutem aquilo e imediatamente passem a gostar daquilo. Consumam, né? E consumam, exatamente. Já tem esse é o foco, né? Maravilha. E, Cacá, hoje em dia a gente vê aí esse retorno, enfim, do que nunca foi, do formato Foi, voltou, vai para frente, 12 polegadas aí. Você que está bem por dentro do mercado aí, compra bastante disco, eu sei que é meio obcecado por isso. Como que você está vendo esse mercado nesse formato hoje em dia aí? Eu acho que ele é um formato que ele teve uma tendência, né, a quase se extinguir, muito pela novidade do digital, né? dos CDs e depois logo em seguida do MP3. Só que o que aconteceu é que esse tipo de formato, ele por ele ser muito ágil, às vezes, porque hoje você tem um MP3 antes da música lançada, né? Coisa que era absurdo ouvir uma coisa no passado sobre isso, né? Hoje não, hoje né, o cara nem lançou a música, já tem. Premiere, né? Muita gente música. fazendo Premiere. Então isso tornou muitas músicas um pouco descartável, né? Então caiu muito valor em cima disso. E aí muitos, né, não só da música eletrônica, se preocuparam em fazer certas músicas, né, onde às vezes tem tanta dedicação envolvida, tanto tempo, tanta parte de produção, e acabaram lançando essa música, só que não no formato, digamos assim, digital. Voltaram a
a Mas prensar eu em lembro disco. que antes saía disco a rodo, assim, né? O nego prensava tudo, assim, né? Hoje em dia está um pouco mais seleto isso também, porque tem um custo, né? Eu acho que é bem seleto e até por conta disso, porque quando você compra um disco, você espera a demora chegar, né? Tem que ter um valor a mais para você gastar numa média, porque você vai importar um disco, aí você vai pagar R$ 60 mais ou menos, às vezes por causa de uma música. Então, você não vai comprar qualquer música, né? Se você está comprando digital, você compra, dane-se, essa aqui, vai, essa. Depois eu vejo o que eu faço. Não, o disco não. Então, isso já força um valor em cima do disco, né? Então, eu acho que isso, os próprios produtores começaram a também não ir de cara, não, parei agora com o digital, vai ser só disco. Não é isso. Mas ter algum certo segmentos, né? Por exemplo, teve a Pitty lá que relançou alguns álbuns, teve uma, né, principalmente quando voltou efetivamente a prensadora lá em Belford Roxo, né, a Polisson. Então ela já aproveitou para aquilo, né, se tornar em cadeia, começar a se tornar viável. Ela já mandou, outros artistas começaram a relançar algumas coisas ou lançar materiais exclusivos em vinil. Porque eu tenho o disco e se você quiser esse disco, ou eu passo o disco para você, ou eu faço uma cópia ripada que nunca vai ficar igual ao disco. Então, só isso também já existe uma proteção. Então, o mercado, eu acho que, de uma forma geral, né, ele começou a se preocupar com isso. Falando pelo lado dos DJs, o disco ele sempre teve algo permanente no DJ, porque foi, digamos assim, o instrumento adaptado do DJ. A gente até estava conversando aqui antes, porque o DJ ele não tinha um instrumento que lançasse notas, que ele pudesse, né, criar algo em cima. Ele utilizou-se dos toca-discos, a partir do vinil, para ser o instrumento de musical dele, né? Então, a gente falou sobre scratch, ele criou até sonoridades diferentes da própria música do disco em cima do instrumento toca-disco, né? Então, nós vemos que muitos DJs, né, utilizam-se ainda de toca-discos, outros DJs utilizam de outros equipamentos, que esses equipamentos foram criados a partir do que os toca-discos fazem, né? E a questão, acho que do mercado de DJs também dos timecodes, você diz? Não só o timecode, o próprio CDJ, por exemplo, o CD player, ele é baseado no que o toca-disco fazia, né? Então, esse instrumento, acho que sempre teve muito intrínseco no profissional DJ. E hoje, os produtores musicais que lançam, né, como muitas vezes o cliente que ele busca, às vezes não é diretamente o consumidor final, mas sim o DJ, para que o DJ, né, multiplique isso, muitas vezes ele acaba direcionando como disco de vinil, porque aí o DJ consegue, às vezes, manipular, né, uma forma melhor, alguma coisa. Por exemplo, a questão do hip-hop, ainda ele precisa dos toca-discos para manipular da forma que não prejudique a apresentação dele, ou às vezes torna até um diferencial. Então, acho que é um apunhado de tópicos aí que eu acho que manteve a questão do vinil. A questão da raridade, a questão do prestígio, a questão da capa. Durabilidade. Eu acho que a durabilidade, né, um bom disco, uma qualidade, uma gramatura grande, é difícil de riscar, né? Às vezes, uma versão diferente... Né? Tá dando um eco aí. Mas uma versão, de repente, de uma música que já existe, essa música, de repente, ela pode ser lançada só em vinil, ou com um arranjo diferente, uma quebrada, bateria diferente, que você fala, pô, esse... Não pode ficar, só baixou ali. Então tá. Essa versão é rara, é única ou é limitada para 300 cópias, quero ter. Então é a febre de cada um. Somos seres humanos, né? Então acho que essa questão acaba tendo um lado comercial importante. Tal, né? Você ter o item ali e tal, né? Não, maravilha. É que eu acho que dentre todos esses formatos aqui, obviamente, né, tanto o CD, o disco, ele é o produto final ali, que é onde a gente vai consumir, tirando só o áudio publicitário, que está
tá nas rádios, na televisão, né, nos cinemas, nos filmes, etc. E tal. O tempo passa rápido, né, pessoal? Chegamos aí, finalizamos o nosso compromisso. Eu acho que, né, quero agradecer aqui aos nossos convidados, agradecer a vocês aí, ao Subtropical também pelo espaço. A ideia é isso mesmo, bate-papo musical, é a gente falar sobre música e acho que, com certeza, esse é o tipo de conteúdo que pode ser muito útil para a gente, principalmente nos nossos cursos também de produção. Os alunos têm essas dificuldades de entender, interpretar cada um desses formatos, mas a gente vê que existem diversos fins aí que a música pode ser aplicada e acho que é isso que faz ela ser tão interessante e tão desejada, assim, né? Tanto as empresas querem, os produtos querem, e isso acaba indo para a televisão, para a rádio. O mercado pede isso, as pessoas em comum querem ouvir isso, os mais especializados querem tocar isso, ou então os mais especializados ainda querem ter essa jornada, né? Porque uma sinfonia é como uma jornada, né? Você fica ali 1 hora ouvindo, ali você viaja na coisa toda, né? Naquela única mensagem ali, né? E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem participar com alguma dúvida, alguma coisa? Tá todo mundo, né? Poli. Fenômeno do Despacito, assim, o que você atribui a isso? Por conta do arranjo simples, o que seria, assim? Porque, na minha opinião, é uma música assim, que não tem assim, tanta... Né? Olha, eu, sinceramente, não sei responder. Não existe, acho que, nenhuma regra, assim, para... Tem até vários estudos, porque nas gravadoras tem muita gente de marketing envolvida. E, muitas vezes, eles fazem estudos, assim, investem milhões e milhões em um álbum e não acontece nada. E, às vezes, tem canções que não tem todo esse investimento e o negócio estoura. Então, não existe uma regra a respeito do... Assim, uma regra básica que vai determinar que alguma coisa seja um sucesso. O que eu acho que tem são algumas normas padrões dentro do pop, que são relativas à forma da música, é um pouco isso que a gente estava falando, né? No geral, são temas melódicos simples, de fácil absorção. Tudo isso facilita na compreensão daquele tema e na memorização daquilo lá, né? Da canção. E também tem, obviamente, uma parte de business por trás disso tudo, né? Tem muita gente que produz música pop de qualidade e não tem a menor chance perto de gente que muitas vezes nem tem tanta qualidade, mas tenha um aporte financeiro para poder veicular aquela canção, né? Até hoje tem jabá, tem, né, muita gente paga para tocar na rádio, para tocar no Faustão, etc. e tal. Então, infelizmente, isso é uma parte importante do processo sei lá, socialização de uma música, né? Mas, assim, eu particularmente acho que não saberia dizer, nesse caso específico, se tem alguma característica... Às vezes é tudo, até o nome, né? Despacito. A palavra ela é interessante de se pronunciar. Tem Despacito, aí tem a linha melódica, como você falou. Claro, é bem claro, né? Muita gente se identifica. Vocês ouviram ao vivo? Não. O ao vivo é bem ruim. Assim, eles cantando assim é um desastre. Então, eu acho que também tem a questão da produção, arranjo. Sim. Eu acho que a mixagem e masterização fazem todo, não querendo deixar a sardinha, mas faz toda a diferença também. Porque se vocês ouçam ao vivo deles, assim, alguma coisa, e ouçam o produto final, você vai ver assim que o que mexeram ali foi extremamente decisivo, assim, também. Porque se você ouvir só o que eles cantam ali, é muito ruim, não vai atrair também. Por mais que seja, né, a palavra seja, né, audível, assim. Mas a qualidade ali também influencia bastante. Tem mais uma perguntinha lá? Sobre música pop, primeiro. Você acha que no pleno século XXI se tenta usar o fato da teoria hipotérmica para aplicar a música pop nos ouvidos?
Cara, o que seria o fator da teoria hipotérmica? A teoria hipotérmica, no passado, no caso, é onde se aplica um produto, ele é publicitário, deve saber, sem filtro, tipo, receba e aceite, entendeu? No caso que eu comparo nos dias de hoje, seria a repetição excessiva para que a pessoa absorva aquilo e não filtre. Uhum. Sim, isso é uma técnica, inclusive, tipo de marketing muito utilizada. Eu estava lembrando agora de um estudo que eu li, mas eu não sei qual que é a canção para falar. Mas foi exatamente um exemplo de um artista que uma gravadora dessas grandes, Sony e EMI, investiu uma fortuna para o cara produzir um disco, e eles estavam postando em um single para fazer sucesso. E aí o que aconteceu? Eles começaram a tocar música e ninguém lufas. Eles têm formas de medir a quantidade de pessoas que estão ouvindo aquilo na rádio, etc. e tal. E aí qual foi a estratégia usada pelos marqueteiros das gravadoras? Pegar essa canção e colocar entre duas canções que eram hits. Então, de uma forma ou de outra, eles estavam induzindo as pessoas a gostar daquilo, né? Tipo, um hit, essa e um hit. Então, isso é um hit também. E deu certo. Né? Eu não lembro qual que é a canção agora, mas interessante isso. Mas sim, eu acho que sim. Acho que nesse sentido é bem utilizado na música pop, assim, a questão de você martelar os conceitos. A gente vive, inclusive, essa questão da simplicidade nos temas melódicos. Tem música que a gente escuta que você vê que é uma martelada de um tema, né? O cara pega um tema melódico e dá na introdução. Aí o cara canta aquele tema. Daí no refrão entra com oitava abaixo com sintetizador, aquele mesma coisa. Então é tipo, toma essa melodia aí, né? Então acho que nesse sentido é bem usado, sim. Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer também, é quem compra a música, né? Se você vai fazer uma coisa básica, totalmente, vamos dizer assim, mecânica, cat para vender, é porque tem gente comprando. Se as pessoas que estão comprando começarem a exigir algo mais elaborado, mais artístico, mais musical, quem trabalha com isso vai ter que se adaptar a novas ferramentas para trabalhar essa música. Claro que, né, não vamos ser só sonhador, né? A gente sabe que existe uma indústria aí do dinheiro, uma coisa, os jabás, as coisas bem evoluídas até, que forçam isso, porque existe um investimento e isso tem que retornar. Às vezes retorna em um ano, em cima de bandas mesmo. Tem bandas que são só veículos, DJs que são só veículos para certos investimentos de música, vamos dizer assim, baseada só em algoritmos, sem alma, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a questão é muito a educação das pessoas, né? De trabalharem mais em ouvir músicas com mais qualidade, valorizarem o lado artístico. Se você tiver essa valorização do lado artístico, automaticamente as questões da produção mais mecânicas, elas acabam talvez perdendo um pouco de força. Maravilha. Pessoal, nosso tempo está bem estouradão aqui, agora a gente tem mais um painel aí. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, Rodrigo, Cacá, Fred e César Matos, amigo do meu grande amigo James Chamuti. Obrigado aí todo mundo, uma salva de palmas aqui para eles, então, aqui. Muito obrigado aí, valeu pessoal, obrigadão.